noite. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. A princípio vamos ler esse versículo, mas nós vamos trabalhar do verso 18 ao 27, tá? Do capítulo 1, tá bom? 25. Isso, Tiago 1, 25. Diz assim então a palavra do Senhor: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando a gente fala em lei perfeita, a lei da liberdade, quando a gente lê esse texto, às vezes pode causar alguma confusão na nossa cabeça, no sentido do que é isso, né? O que é a lei da liberdade? O que seria a lei perfeita? O que seria isso que Tiago está propondo? Porque algumas vezes, algumas expressões que nós escutamos no Novo Testamento, principalmente, que trata de cartas instrutivas, né? Cartas que são escritas para as igrejas de forma pedagógica, ensinar as questões teológicas, né? A vontade de Deus para o povo. Muitas vezes algumas expressões são usadas por autores diferentes e têm significados diferentes. Quando Paulo fala de fé, não é a mesma coisa que Tiago. Quando Tiago fala de obras, não é a mesma coisa que Paulo. E a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões. Quando Paulo ele fala de lei, por exemplo, e ele trabalha bastante isso em Romanos, por exemplo, é um pouco diferente do que Tiago está falando aqui. Então, o que significa essa lei da liberdade que Tiago está propondo? O que é isso? E, na verdade, é algo muito simples, não há nenhuma dificuldade na compreensão disso. No versículo 22, a resposta está aí. Então, vamos ler, então, no versículo 22, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A lei perfeita é a palavra de Deus. A lei da liberdade é a palavra de Deus. É aquilo que Deus propõe para nós. Não é a religião, não é a bandeira da igreja, não é o pastor, não é o irmão ungido, não é a palavra de bênção que você recebe. A lei da liberdade é aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. Aquilo que nos salvou é a palavra de Deus. E só. E não há nenhum apêndice necessário para que essa palavra e essa glória que Deus nos deu se cumpra. A palavra de Deus ela já foi dada por Deus, ela já está em nossas mãos, e por muitas vezes no decorrer dos séculos que se passaram, quando essa palavra começou a ser dita aqui, falando mais especificamente do Novo Testamento, dita e escrita, narrada e escrita, por muitas vezes ela já foi tentada se aniquilar, sendo queimada por muitas vezes. Os homens que escreviam ou passavam de forma oral eram mortos, eram sacrificados, eram mártires, os famosos mártires da igreja. Por muitas vezes imperadores, reis, grandes homens tentaram acabar com essa palavra e nunca conseguiram. E na verdade, quando a palavra era mais perseguida, quando eu digo a palavra, o povo de Deus, aqueles que entregavam a palavra, quanto mais eram perseguidos, mais crescia. Todas as vezes que a glória de Deus foi perseguida, a palavra de Deus foi perseguida, os homens e mulheres de Deus foram perseguidos, foram as épocas que mais cresceram. Então, é impossível, é algo imparável. Mas nós precisamos, amados, não só entender o que é a lei perfeita, a lei da liberdade, mas nós precisamos praticar. É necessário. A palavra de Deus, ela não é um dogma, ela não é uma mantra. A maioria das religiões trabalham com mantras, né, com repetições. Se você for numa igreja católica, por exemplo, sem falar mal de ninguém, só constatando o que é, você vai se confessar com o padre e ele vai falar: Senhora, 3 Ave Marias, 4 Pai Nossos, 3 penitências, e assim vai. Toda religião tem isso. Você vai num centro espírita, você repete as mantras, recebe o passe. Você, no islamismo, você, por obrigação, precisa fazer as 3 orações diárias
naquele horário exatamente repetindo as palavras. São mantras. Tá? Só que a palavra de Deus não é isso, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus ela precisa ser cumprida, precisa estar cravada no nosso coração. Por isso que ela é a lei da liberdade, por isso que ela é a lei perfeita. E ela é perfeita não porque nós a temos, mas porque ela é dada por alguém que é perfeito, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Mas como isso então se move na nossa vida? Como isso funciona, segundo o que Tiago está propondo aqui no capítulo 1? E como eu já disse, é algo bem simples, algo que nós precisamos somente viver, porque o entendimento já está aqui. 2 fatores introduzidos são inicialmente fundamentais para nós entendermos e vivermos essa lei da liberdade, essa lei perfeita que Tiago está propondo. 2 coisas são importantes. Primeira coisa, eu preciso estar pronto para ouvir e tardio para irar. Olha que interessante, eu quero ler com vocês o versículo 19. Volta ali mais um pouquinho. Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Geralmente a gente lembra que é tardio para falar, mas não se lembra que é tardio para irar-se. Olha que interessante. A Bíblia ela trata essas 2 questões de forma igual. Eu preciso estar pronto a ouvir, eu preciso saber ouvir. É a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Nós precisamos ouvir, e nós estamos num tempo no qual nós não temos paciência para nada. Nós não temos tempo para nada. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir o nosso cônjuge, ouvir os nossos filhos, ouvir o nosso pastor, o nosso irmão, ouvir a palavra que foi pregada, ouvir os cânticos que são cantados na igreja, ouvir e estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes a gente acha que por ser crente eu não preciso saber de nada, não quero me envolver com nada, muito pelo contrário. Eu preciso ser alguém antenado nas coisas que estão acontecendo. Porque se Deus me colocou aqui, queridos, é porque Ele quer me usar aqui nesse mundo. Eu não estou aqui para ficar flutuando, vivendo num limbo, vivendo de uma forma no qual as pessoas olhem para mim e me veem como um ermitão, um monge que vive recluso num deserto, dentro do monastério. Eu vivo isso aqui no meio das pessoas. Está errado. Eu tenho que saber o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no meu país. Por que a economia está desse jeito? Por que eu vou numa semana, o leite está R$ 4,99 e eu vou na outra semana, está R$ 6,99? O que aconteceu? Eu estou falando isso de coisas que estão acontecendo. Quem faz complicado sou eu. Por que a carne subiu tanto, irmãos? De um mês para o outro. Você comprava aí 1 quilo de acém por R$ 34, R$ 37 reais, por menos de 45 você não acha mais. O que aconteceu? Tá tudo bem, segundo o governo, né? Se você viu os noticiários, eu estou falando de partido, viu? Direita, esquerda, cima, embaixo, leste, oeste, isso não importa para Deus. Deus está acima de tudo isso. Estou falando da nossa realidade. E quando a gente olha para o Brasil, parece que nunca vai melhorar. É impressionante, né? Como a nossa expectativa em cima do país, olhando especificamente para aquilo que acontece aqui, dá vontade de sumir, né? A gente continua porque nós somos crentes em Cristo e precisamos continuar caminhando e enxergar as coisas boas, mas incrível isso. Eu preciso aprender a ouvir. Tardio em falar, que é uma coisa que está completamente atrelada em ser pronto a ouvir, porque se eu estou ouvindo, eu não vou falar. Porque se eu for falar no mesmo tempo que eu estou ouvindo, alguma coisa eu vou fazer mal. Ou eu vou falar bobeira, ou eu não vou entender o que eu estou ouvindo. Os nossos sentidos, eles são feitos para serem usados perfeitamente um de cada vez. Quando você usa tudo ao mesmo tempo, da mesma forma, é igual quando a gente está fazendo arroz e está lavando roupa. E ao mesmo tempo você vai atender a porta. Ou a roupa fica esquecida, você esquece de colocar o sabão, ou o arroz queima, ou a pessoa fica esperando lá na porta. Porque se fizer tudo ao mesmo tempo, fica difícil. Alguma coisa vai ter que esperar. Desligar o fogo, a máquina espera um pouquinho, ou a pessoa lá fora espera. Então eu preciso entender que eu preciso ouvir, e eu preciso entender que eu tenho a hora de falar. E falar de forma respeitosa. Mas tardio em irar-se, olha que interessante isso. E aí eu fiquei pensando, por que tardio em irar-se? O que tem de bom em se irar? Mas quando você vai pesquisar, por isso que é muito bom nós estudarmos a Bíblia. Ninguém aqui é obrigado a saber o grego e o hebraico. Mas se você puder estudar o texto que você vai ler e fazer a sua devocional diária,
você vai ver como vai enriquecer a sua vida. Essa palavra irar-se não significa exatamente ficar nervoso, esbravejar. Não é isso que essa palavra aqui exatamente significa. Essa palavra, ela está mais intrinsecamente ligada à arrogância, à altivez humana. Ela está mais ligada ao sentido do homem não dar ouvidos a Deus. Porque ele acha que por si só ele consegue, está tudo bem, eu dou um jeito. Assim como às vezes nós homens, por exemplo, depositamos nossa fé no nosso salário, na nossa empresa que estamos trabalhando, mas, como já falamos do nosso país, pode acontecer de uma hora para outra, manda embora. E aí? Onde é que vai ficar a nossa esperança? Tardio na arrogância, na altivez. Cuidado. Para mim entender e viver essa lei perfeita, essa lei da liberdade, eu preciso ser uma pessoa pacífica, que escuta, uma pessoa maleável, uma pessoa humilde, mas não aquele falso humilde, né? Dá risadinha para todo mundo. Não é isso. Humilde no sentido de que é certo, eu vou fazer aquilo que a minha palavra, vou empenhar a minha palavra, eu vou cumprir. Eu vou ser respeitoso, eu vou ser amável, eu vou ser cuidadoso. É isso que é viver a lei perfeita. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso saber a hora de falar, eu preciso tomar cuidado com a altivez humana que vem parte de mim, que é um pecado, que floresce. E se você for olhar lá, assim como tem o fruto do Espírito em Gálatas, também tem o fruto do pecado antes. E a arrogância, a altivez está lá também. Assim como o fruto do Espírito sai por naturalidade do Espírito Santo, o pecado tem o seu fruto também que sai por naturalidade, que Paulo aborda também na carta aos Gálatas. A altivez é uma delas, a arrogância. Então, eu preciso entender isso, né? A ira do homem ou o orgulho não pode produzir a justiça de Deus. É o que está falando no versículo 20. Lê aqui comigo, ó. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem de coração duro, a mulher de coração dura, ela não pode provar a justiça de Deus. Ou seja, eu vou ser uma pessoa extremamente religiosa. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou ser uma pessoa que estou em todo culto, eu trabalho, mas o meu coração está duro. A justiça de Deus, ela não penetra na minha vida, porque minha vida com Deus não está ligada diretamente àquilo que eu faço na igreja ou em qualquer lugar onde eu esteja. A lei da liberdade. A lei que me faz ser um servo verdadeiro. A lei que me faz viver como Deus quer que eu viva. Como nós estávamos falando aqui, como a irmã deu testemunho, que às vezes a gente tem que perder para poder ganhar. É exatamente isso. O que adianta, irmãos? Eu viver um folclore na minha vida e tá tudo bem, tá tudo bem. E quando desabar? E aí? Você vai se segurar onde? Você vai conseguir ficar de sorrisinho o tempo todo? Ninguém consegue. Quando você tem alguma coisa, algum pilar da sua vida desmoronando, você vai saber o que é isso. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando de perder um emprego só, de um sonho que não se realizou, alguém que te frustrou. Isso daí a gente passa todo dia. A gente enfrenta essas coisas. Agora, quando você perde alguém que era fundamental na sua vida, por exemplo, como perder um filho, como quando você está num modo de vida que você está num lugar onde você não consegue sair, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Aí sim, você vai provar se a lei da liberdade está funcionando na sua vida ou não está. Antes de nós sermos pessoas folclóricas, nós precisamos ser verdadeiros. Isso também não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo chorando, reclamando. Claro que não. É equilíbrio. Equilibrar. A ira do homem, o orgulho do homem não pode produzir a justiça de Deus. Agora, o que essa lei... Eu não vou ter tempo de desenvolver muito isso, irmãos, porque é só um estudo rápido aqui. Então eu quero partir para o final aqui. O que essa lei perfeita produz na minha vida? E se isso não está sendo produzido na minha vida, significa que essa lei não está acontecendo direito na minha vida. E eu preciso tomar cuidado com isso.
Não vai dar para me abordar todos os detalhes, mas eu quero trabalhar algumas coisas que o texto está falando. Porque às vezes a gente usa um tema, igual eu falei no começo, e pega esse tema e vai para outra carta, e vai para outro livro, e não tem nada a ver do que está falando desses outros livros. Eu quero trabalhar aqui, eu quero que vocês entendam isso aqui. Qual é o desfecho que ele faz aqui no final, que a gente conhece tanto do capítulo 1, que é falando da verdadeira religião, que a gente conhece bem. Mas por que ele fala isso? Que tem a ver com a lei perfeita. A gente vai chegar lá. O que isso tem que produzir em nós? Primeira coisa, regeneração, queridos. A lei perfeita, ela é regeneradora. Versículo 18. Vem comigo aí. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Nós somos regenerados por Cristo. Nós nascemos da nossa mãe, nós vivemos uma vida aqui nesse mundo. A partir do momento que nós estamos com Jesus, ele vem e coloca de novo. É isso que Nicodemos não entendeu. Aliás, Jesus quase chama ele, não ele chamar dessa expressão, mas é quase isso, burro. Pô, você não está entendendo, rapaz, o que está acontecendo aqui? Aí Jesus fala no versículo 10, pô, cara, tu é mestre em Israel, João 3,10, tu és mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? Ah, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Pô, cara, não está entendendo? Você deveria ser aquele que entende das coisas espirituais, mas você não entende nada. Nós somos regenerados ou precisamos ser regenerados. Não dá, queridos, para nós vivermos essa lei perfeita sendo igual que nós éramos antes. Alguma coisa está errada. Você pode se enganar até por um tempo, mas não vai conseguir muito não. Regeneração. A partir do momento que estou na palavra, na lei perfeita, não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou regenerado por Cristo. Versículo 21. O que produz? Instrumento de crescimento. Versículo 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei-vos com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. A partir do momento que eu sou regenerado, a partir do momento que a lei perfeita está na minha vida, eu cresço. Eu preciso crescer. E crescer não é cargo, viu? Porque cargo, a boa e velha política, você consegue cargo para tudo que é lado, inclusive na igreja. Ser pastor, ser alguém que tem algum cargo alto na igreja, muitas vezes não significa nada. Porque você pode ser amigo do pastor, da família, do irmão, você pode ter feito um conluio para os irmãos te elegerem. Tem pessoas que são especialistas nessas coisas. Crescimento é aquilo que é impulsionado pelo Espírito. São dons espirituais. São bênçãos. É aquela pessoa que você conversa e ela não fica só contando piada, mas ela sabe falar das coisas de Deus. Ela tem testemunho de vida. Ela é bênção na vida das pessoas. Ela tem um legado. Ela incomoda. Porque se Jesus incomodou, por que eu não vou incomodar? Ora, querido, se está tudo bem, todo mundo me ama, tudo maravilhoso, alguma coisa não está, porque a Bíblia não é assim. O apóstolo Paulo incomodou, Jesus incomodou, Pedro incomodou, inclusive todos eles foram mortos por causa disso. Eu não estou falando que as pessoas vão me odiar no sentido das coisas erradas que eu faço. Eu estou falando que eu não vou conseguir agradar todo mundo. É impossível. Mas eu vou crescer. A regeneração, que é o passo anterior que eu falei, ela proporciona o crescimento. Eu sou morto a cada dia para poder levantar e crescer mais. A semente, ela morre para poder germinar. A lei perfeita é assim. Mais uma. Nos tornamos espelhos. Versículo 23. Olha que interessante. Ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. A partir do momento que nós somos regenerados, que nós vivemos a lei perfeita, nós somos espelhos do que somos e do que as pessoas são. Por quê? Porque a minha vida vira um livro aberto. Todo mundo sabe. Não há nada que eu precise esconder. Se há alguma coisa oculta, alguma coisa que precisa ser trabalhada, eu preciso trabalhar então com Deus.
Agora, se eu sou um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, não posso ser uma pessoa misteriosa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, o que será que ela faz fora daqui, hein? Eu já vi ela andando por ali, Não pode ser assim. E também eu sou espelho de mim e eu sou espelho para as pessoas, porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, puxa vida, o que esse cara tem, o que essa mulher tem que eu não tenho? Eu quero isso. Você já deve ter visto, se você realmente é uma pessoa regenerada, você deve ter ouvido muito isso. Que a pessoa ela pode até não gostar de você, mas quando ela precisa de oração, ela vem pedir. Quantas empresas eu trabalhei, irmãos, que por eu me posicionar como crente, minhas atitudes verdadeiras, de não mentir, de não negociar coisas que não são de Deus, de que até coisas que o patrão manda fazer não é bíblico, eu não faço. E às vezes a gente não é muito bem visto por isso, mas na hora de pedir oração, você é pastor, né? Você é da igreja, você pode orar por mim porque o meu filho está nas drogas, porque quantas vezes isso? Quantas vezes? Porque nós somos espelhos para as pessoas, elas olham para nós, elas podem não concordar com as nossas atitudes, mas elas sabem que produz algo bom na nossa vida. E elas sentem que querem isso, mas elas não querem ao mesmo tempo, então elas não vivem. Versículo 25. Eu sou um guia ético de bênção na vida das pessoas. Olha que interessante esse texto aqui. Vou dar uma corrida. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, já lemos, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você é bênção na vida das pessoas. Às vezes você abençoa a pessoa que está falando mal de você, que está te criticando, você abençoa ela vai continuar te criticando, mas você abençoa. E você vai receber o galardão e ela vai continuar reclamando, deixa ela lá. Mas você é bênção. Jesus ele tinha uma característica, os apóstolos, os servos de Deus, qualquer um que serve a Deus verdadeiramente, das pessoas falarem enquanto eles estão fazendo coisas boas para elas. Você está orando pela pessoa, você às vezes investiu financeiramente na pessoa, você ajuda de alguma forma, você está ali sempre, e estão falando mal de você. Você é instrumento de bênção na vida das pessoas. Assim como também existem muitas pessoas que são gratas, que vêm e te agradecem, que te abençoam de volta. Deus ele usa algumas coisas que a gente não entende. E às vezes vem uma pessoa e te humilha, fala mal de você, ou você escuta alguém falar que falou, aí você fica triste, aí Deus faz uma pessoa te ligar. Pastor, obrigado, porque aquele dia você me abençoou. Te encontra uma pessoa na rua e fala, pastor, a palavra que o senhor foi pregar na minha igreja outro dia foi uma bênção. E Deus fala, nossa, olha, eu estou dando atenção para coisas que eu sei que não dão fruto nenhum, e Deus vai lá e traz a bênção, e faz você enxergar que você realmente está produzindo um fruto digno de arrependimento. Você é um guia ético de bênção na vida das pessoas. Se elas vão enxergar esse resultado, não, paciência, você precisa continuar fazendo. E a última coisa, e aí chega aqui no final para a gente fechar tudo. A lei perfeita, o que tem a ver com essa questão da verdadeira religião, que o Tiago fala aqui no final? Versículo 26 e versículo 27 do capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixa de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se eu entender o que é a lei perfeita, se eu realmente deixar Cristo regenerar a minha vida, se eu entender que eu sou instrumento de crescimento para mim e ao mesmo tempo eu sou espelho para as pessoas lá fora, se eu entender que eu preciso continuar fazendo, e independente do que falarem, se elas estão falando de forma injusta, Ele é a minha justiça, como nós lemos, aí sim eu vou estar vivendo a lei perfeita, a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas, é um exemplo que o Tiago dá da necessidade maior daquela época. Por quê? Porque quando o marido morria e a mulher ela não tinha filhos, homens, ela perdia tudo e era abandonada. Jesus trabalha muito isso com seus discípulos, as viúvas que tinham sanguessugas atrás dela, os fariseus iam lá e roubavam tudo daquela mulher, usando a lei. Aí Tiago está falando, cuidem dessas daí, que na nossa época elas são as necessidades dos órfãos, mesma coisa.
Se você fosse um órfão, você jamais ia ter a patente o nome de uma família, isso era muito importante. Hoje ninguém valoriza mais seu sobrenome, né? Mas naquela época tinha valor. Se você não tivesse família, você ia ser escravo. Ele está falando, cuida desses aí. E o mais importante no final, se mantenha incontaminado desse mundo, meu querido. Se você está gostando demais desse mundo, alguma coisa está errada. As coisas de Deus precisam ser mais importantes. É muito bom você viajar, é bênção você ter bens, é muito bom você participar de coisas, você realizar sonhos, mas o mais importante de tudo é você buscar a Deus, louvar a Deus, amar as pessoas, cuidar do próximo, ser bênção em quem você puder, ter o teu coração empenhado em servir a Deus, crescer na palavra. E o Senhor vai acrescentando aquilo que precisa acrescentar na sua vida. Que a gente possa viver, entender e viver essa lei perfeita, essa lei da liberdade, e que o nosso coração esteja inclinado a viver essa verdadeira religião baseada no que está falando aqui no texto, que não é caridade social, que caridade social, prato de comida para o morador de rua, ajudar uma instituição, isso é muito bom, mas isso não salva ninguém. Agora a verdadeira religião sem mácula que ele está falando é viver a lei da liberdade, é você se manter incontaminado desse mundo, é isso que vai nos salvar. Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando nas nossas vidas. Vamos ficar de pé enquanto a gente orar? Seu coração então diante de Deus. A gente orou por muitas pessoas nesse culto que é um culto de oração e oramos por muitas causas grandes, né, que são importantíssimas, mas vamos orar por nós agora. Você orar pelo como está o seu coração, eu vou orar pelo meu. Às vezes a gente vem para a igreja e nem sabe como chegou aqui. Não sei se é o seu caso, mas se você precisa de alguma coisa com Deus, alguma coisa, talvez você não consiga nem comentar com uma pessoa mais próxima de você. De repente é a hora de você falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas orações que fizemos aqui, ó Deus. Obrigado pelos cânticos, os hinos que cantamos. Ó Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pela festa que foi no final de semana, os irmãos que trabalharam. Obrigado, Senhor, por tudo que temos contemplado, ó Deus, pelos 45 anos da igreja, Pai. Obrigado porque tudo isso é para o Senhor. Apesar de fazermos em prol dos irmãos, o conforto das cadeiras, o ar-condicionado, Senhor, a comidinha gostosa no final do culto, a música feita para a igreja, tudo isso é lindo, mas o fim de tudo isso é o Senhor, ó Pai. É para a Tua glória, Senhor. É para que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. E nós precisamos também ser edificados pelo Senhor, ó Pai. Coloca o coração de cada um dos meus irmãos aqui em Tuas mãos, o meu também, Senhor. Colocando a nossa vida, só o Senhor sabe o que temos passado, as nossas causas, Pai. E eu estou falando daquelas que são particulares agora, Senhor. Nada externo, que são muitos os problemas dos irmãos, mas o nosso coração agora, sim, Deus querido. A nossa vida com Deus, a nossa vida com o nosso Rei, a nossa prestação de contas a Ti, ó Pai, porque vai acontecer. Oh Deus, recebe agora o nosso coração, que possamos viver a lei da liberdade, Senhor, verdadeiramente, ó Pai. Que possamos viver a Tua palavra, Senhor. Que possamos amar a Tua palavra, ó Pai. Que possamos estar com os irmãos, aproveitar todos esses momentos gostosos como vivemos aqui nesses últimos dias, mas que a Tua palavra sempre esteja em primeiro lugar em nossa vida, ó Deus. Que os julgamentos, as percepções, Senhor, aquilo que achamos, muitas vezes pode estar errado. Mas a Tua palavra jamais erra, Senhor. O Senhor é perfeito, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. E quando nos baseamos na Tua palavra, e somente na Tua palavra, como diz a Tua palavra, os olhos se abrem, Senhor. As coisas acontecem, ó Pai. O cego enxerga, o coxo anda. Ó Deus, tudo, o milagre vem à tona, porque o Senhor é aquele que vem com a palavra. O Senhor é a palavra. O Senhor é o verbo da vida. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas, ó Deus. Abençoa cada um dos irmãos que vieram, aqueles que não puderam vir, as famílias dessa igreja, ó Pai. E que nós possamos ter um restante de semana abençoado na Tua presença. E quando as lutas vierem, que elas vão vir, Senhor, nós possamos entender que a vitória é garantida no nome do Todo-Poderoso, Senhor.
no Deus maravilhoso e santo que é o Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as ricas e doces consolações do Teu Espírito seja com a Tua igreja, que é a Tua noiva para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.